Vocês nem estão de festa junina, vocês não estão abrindo a câmera para a gente conversar. Ah, tem um ali participando, tá? Muito bom. Vou dar um ponto para a Ananda, porque ela está participando. Vamos lá, galera. Eu separei alguns exercícios. Eu vou passar aqui para vocês e eu quero que vocês... Eu vou passar e vou dar uns 2 minutinhos para vocês responderem. Tá? O primeiro exercício é esse aqui, ó. N fatorial dividido por N mais 2 fatorial. Quanto que isso dá? Vamos lá, pessoal. Agora, do 3:20, vocês têm 2 minutos para fazer isso daí, ó. Simplificar essa fração aqui. É bem simples, mas bem simples mesmo. Bem tranquilo de fazer. Então, 2 minutinhos aí. Vamos lá. Sim, senhora. A, B, C, D ou E. C de churrascão. Você parece coerente. Do nada, assim. Vamos lá, já deu 2 minutos. Você tem ali, ó. N fatorial dividido por N mais 2 fatorial. A ideia de simplificar fatorial é sempre abrir o maior até chegar no menor. Então, em cima você tem N fatorial, aqui embaixo você vai, ó. N mais 2, N mais 1, vezes N fatorial. Aí você simplifica, então, o N fatorial com N fatorial,
Lembrando que sobra 1 aqui em cima, né? Ou seja, você fica com 1, n mais 2, n mais 1. E isso está na letra C. C de churrasco. Bom. O outro exemplo, segunda questão. Olha só. Com os números. Essa questão aqui é bem comum, tá? É bem comum mesmo. Com os números, vamos colocar assim: 0, 1, 2, 5, 6, 7, 9. Quantos números pares com 4 dígitos distintos podemos formar? Tá? Um exercício bem comum, tá? Bem de praxe. Não é muito fácil de fazer, não é assim de imediato. Então, com os números 0, 1, 2, 5, 6, 7, 9, quantos números pares com 4 dígitos podemos formar? 4 dígitos distintos. Tá? Um exemplo aqui, ó, é esse número aqui, sei lá. 2, 5, 9, 4. Esse número está dentro desses que eu quero calcular. São 4 números distintos. Ele é um número par, tá? E tem 4 dígitos. Então, pensa aí. 3 e 25. Aí eu vou dar 3 minutos para vocês. Professor, você não colocou 4 e 8 mesmo? De propósito? Sim. Ah, tá. Sete fatorial sobre 3 fatorial, 360, 210 ao quadrado. Acho que está todo mundo errado, hein? Vamos lá. Para você fazer esse tipo de questão, você tem que separar 2 casinhos aqui que você tem que pensar. O número tem que ser par, não é verdade? O número tem que ser par. Tem que ser 4 dígitos
E aqui no último dígito, só pode ser um número par. Dentre os números que eu tenho ali, 0, 2 e 6 são números pares. 0, 2 e 6 são números pares. Ou seja, aqui nesse último dígito, só pode ser um desses três. Tá. Em um mundo bonitão, isso aí já bastaria para resolver o exercício. Só que tem um problema. Tá? O problema é, o primeiro dígito não pode ser 0. Porque se você tem assim, ó, 0, 1, 5, 7, 2, 0, 1, 5, 2, por exemplo, você não tem um número de 3 dígitos. Você tem um número de 4 dígitos, perdão. Você não tem um número de 4 dígitos, você tem um número de 3. Porque o 0 à esquerda aqui, ó, a gente simplesmente some com ele. Então, aqui tem um problema de que não pode ser o 0. Tá? Não pode ser o 0. E como você tem esse 0 no começo e no fim como condição, tá? O 0 ele é um problema tanto no começo quanto no fim. Então você precisa separar em 2 casos. Você não consegue lidar com isso de uma vez só. Então você separa em casos. Primeiro, números que terminam com 0. Tá? Então, eu quero necessariamente todos os números que vão terminar com 0. Então, tá. O último dígito é um número 0. Todo mundo sabe disso. Então, aqui só tem uma possibilidade. Ao todo, quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho ao todo 7 números. Só que eu já usei o 0 lá, então sobra 6. Ou seja, o primeiro 6, depois 5 e depois 4. Tá? São 7 números. Algum Felizardo estava me ligando. Então, olha só. Nós temos aqui, são 7 números. Como eu já usei o 0 ali, sobra 6. 6 possibilidades para o primeiro. Eu vou usar 1, depois sobra 5. Depois sobra 4. Então, ao todo aqui, você tem 6 vezes 5 vezes 4. 30 vezes 4, 120 possibilidades. Então, nós temos 120 números que terminam com 0. Tá, ok. Agora, vamos para os números que não terminam com 0. Professor, não teria como fazer tudo de uma vez só? Não. Não tem como fazer tudo de uma vez, porque você vai lidar com o 0 no começo e no fim. Tá? Se você vai lidar com o 0 no começo e no fim, não dá para você separar. Ah, ele não está no fim, então ele não está no começo. Eu não sei. Então, por isso que, primeiro, eu fixei. Eu sei que o 0 não está no começo, ele está no fim. Agora, aqui, ó, o número não termina com 0. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter isso daqui, ó. Se eu sei que o número não termina com 0, ele vai terminar com 2 ou com 6, necessariamente. Com 2 ou com 6 só. Porque ele tem que ser par. Tá? Então, necessariamente, ele vai terminar aí com 2 ou 6. São os únicos números pares que eu tenho, além do 0. Então, aqui são 2 possibilidades. Ok?
Ao todo são 7 números, o mesmo raciocínio. Ao todo são 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entretanto, eu já usei um dos dois. Vamos supor que eu usei o 2. Sobram 6 números. Beleza. Dentre esses 6 números que sobraram, um deles é o 0. E eu não posso colocar o 0 no primeiro. Então, no primeiro espaço, eu só posso colocar 5 dos 7 números que eu tenho. Tudo bem? Dos 6 números que eu tenho, né? Desculpa. Eu tinha 6 números, um deles era o 0. Então, eu tiro ele de lado, sobra 5 números. Aí, eu usei um desses 5 números, sobraram 4. Só que o 0, agora ele volta. Eu posso usar o 0 na segunda possibilidade. Aí, eu tenho, então, 5 novamente, e depois 4. Então, vamos ficar aqui. 5 vezes 5, vezes 4, vezes 2. 25 vezes 4, 100, vezes 2, 200. E aí o total é 120 mais 200, que dá 320. Alguém aí falou 320? Tinha um 240 aí, um 840, um 360 ali, ó, tá na trave. Vamos lá, vocês acompanharam esse segundo aqui? São 7 números. Ó, de novo, essa parte aqui, só essa parte de baixo aqui. São 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? São 7 números. Um deles é o 0. Tá, beleza. Eu vou colocar um dos números pares aqui no final. Tem 2 possibilidades. Então, tirei um número. Sobraram 6. Dentre esses 6 números, um deles é o 0. Vamos supor que esse aqui seja o 0. Na primeira casa, o 0 não entra. Então, você tira ele de lado. Sobraram 5 possibilidades. Então, eu tenho 5 possibilidades aqui. Quando eu vou para outra casa, dessas 5 possibilidades, eu usei uma. Certo? Então, sobra 4. Só que o 0, ele volta para a escolha. Então, de novo, eu tenho 5 possibilidades na segunda casa. Aí eu tenho 5 possibilidades, aí eu usei uma. Aí sobraram 4 para outra. Fazendo isso dá 200. E aí, ou o número termina com 0, ou ele não termina com 0. Então, você soma esses 2 casos. Tudo bem, galera? Esse tipo de exercício aparece, tá? Bastante. Você sempre tem que tomar cuidado com o 0. Se não tem 0, você pode fazer de uma vez só, sem problema. O problema é o tal do 0. E por que eu preciso fazer em 2 casos? Porque o 0 dá problema em 2 lugares, tanto no começo quanto no fim. Sempre que você tiver uma condição que dá problema em 2 lugares, você tem que separar em caso. Tá? Entendi. Vou sair da frente. Vai, então. É difícil não, Isabela. É só multiplicar 5 vezes 5 vezes 4 vezes 2. Ó, já vão se arrumando aí, viu? Antes de terminar a aula, a gente vai tirar uma foto. Vou tirar um print da tela ali. Aí todo mundo vai abrir a câmera, tá bom? Pelo menos nessa hora. Eu não corrigi a prova, hein? Eu vou dar 0. Eu vou carregar no computador. Tá. Um aqui agora.
Professor, se você puder passar outro exercício parecido, assim, Vamos lá. só para fixar, porque foi meio complicado para mim. Olha só, estamos no 3, né? 3 aqui é parecido. Numa cidade, os números de telefone são formados por 7 algarismos. São formados por 7 algarismos, sendo os 3 primeiros o prefixo. Tá bom. Aí na letra A ele pergunta: quantos telefones existem com o prefixo 258? Aí depois, na letra B. Em quantos telefones com o prefixo 258? Não terminam com zero. Tá? Essas duas aí, ó. Um minutinho para cada um para fazer. E aí, palpites? Deixa eu ver. De 0 a 9. É número, né? Qualquer número pode ser no telefone. 0 a 9. Então, olha só, vamos lá. Os telefones são formados por 7 algarismos. Então, o número de telefone seria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Teoricamente, existe um telefone que é 0000000, tudo zero. Teoricamente, é possível isso. Aí, ele na letra A, ele pergunta: quantos telefones existem com o prefixo 258? Na letra A,
Dos seus 7 números, 3 deles já estão escolhidos. Olha só que bonitão. Aqui é um 2, aqui é um 5 e aqui é um 8. Então, só tem uma possibilidade e uma possibilidade. O que você vai escolher agora são os 4 últimos. E esses 4 últimos podem ser qualquer um dos números, de 0 a 9. De 0 a 9, nós temos 10 números. Então, aqui, ó, pode ser 10, aqui pode ser 10, aqui pode ser 10, e aqui também pode ser 10. Ou seja, o total é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Que é 10 mil, né? 10 a quarta. Temos 10 a quarta números de telefone com o prefixo 258. Ok? Na letra B, ele pergunta: quantos telefones com o prefixo 258 não terminam com 0? Também tranquilo de fazer. Ó, novamente, nós temos o prefixo 258, ou seja, aqui só pode ter uma possibilidade e uma possibilidade. E os 4 últimos, eu não quero que termine com 0. Tá bom. Então, quer dizer que nesse cara aqui eu tenho 10 possibilidades. Nesse cara aqui, 10 possibilidades. Nesse outro, 10 possibilidades. E o último não pode ser 0. Então, eu tenho 9 possibilidades. Então, nós ficamos com um total. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 9. Que é 9 mil. Bonitinho esse, né? Essa daqui, além de análise combinatória, tem um pouco de raciocínio lógico. Ela diz o seguinte: um salão. Eu já rejeitei sua ligação uma vez, meu querido. Você não entendeu que não é para me ligar? Um salão possui 6 portas. Simples assim. De quantas maneiras este salão pode estar aberto? Simples assim. Vamos lá, façam essa, 3 minutinhos.
Isabela, você falou aí 2, 5, 8, 10, 10, 9. Esse 2, 5, 8 aqui é o número, não é a possibilidade. É por isso que eu coloquei em cima. Assim. A possibilidade é aqui, ó, é 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 9. Aí esse 2, 5, 8 aqui, ó, é o número que está fixo. Ok? Eu vou circular assim para não dar problema. Doze mais 4 é 4. Tem que pensar o seguinte: o bagulho tem 6 portas. Eu quero que pelo menos uma esteja aberta. É isso que eu estou perguntando. Pelo menos uma tem que estar aberta. Ou ainda uma outra maneira de pensar. O que eu não quero? O que não pode acontecer? Tá todas as portas fechadas, né? Mas, quase. Você suspeita quase. Fernando. Olha só. São 6 portas, né? Cada risquinho aí representa uma porta. É... Essa porta, ela pode estar aberta ou fechada. São duas possibilidades. Aí tá certo. Então, a primeira porta tem duas possibilidades. A segunda, duas. A terceira, duas. A quarta, duas. A quinta, duas. E a sexta, duas. Ou seja, o total de possibilidades é 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. Isso é 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, você tem 64 possibilidades para as portas. Está aberta ou fechada. Só que apenas uma dessas possibilidades não é interessante para você. Que seria todas as portas fechadas. Então, a resposta é 64 menos 1. E é 63. Tudo bem, galera? Então, todas as possibilidades para as portas estão aqui, ó. 64 possibilidades. Todas as possibilidades, aberto, fechado, misturado. Só que só uma delas é que você não quer. Só uma. Qual que é? Todas fechadas. Então, fica 63. Vamos fazer uma saideira.
É o 6 que nós estamos? É o 5. 5. Ô, Pro. Eu? Ah, não, deixa. Aí, bonitinho. De quantas maneiras podemos pintar os círculos abaixo, de modo que os círculos vizinhos. Faltou um i ali, um vizinho. Não possuam a mesma cor e temos apenas 4 cores. Só um pouquinho. Vocês vão ficar um pouquinho a mais hoje. Bem tranquila essa, né, gente? E aí? 4, 3. 4, 3. 3, 3, 3. Não, por quê? Mas o círculo vizinho, não era para ele não ter a cor igual? Ó, tem 4 cores. O primeiro tem 4. Você escolheu essa, sobrou 3. Você escolheu essa volta para a posição. Aí você escolheu essa. Aí essa volta. Entendeu? Sempre fica trocando assim, ó. Entendeu? Entendi. Valeu, prof. Então é 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso dá 324. Belezinha. Vamos tirar uma foto, pessoal. Todo mundo vai abrir a câmera para nós. Já vai digitando o nome na chamada. Eu tenho um bagulho aqui que vai aparecer a grade de todo mundo. Mas eu não tô fantasiado. Tá bom, legal vocês, hein? Já tem gente saindo da chamada e tal. Ninguém mais vai tirar foto? Só eu e a Nani? Tá bom. Tem problema não tá fantasiado? Não, abre aí a câmera para tirar uma foto. Tá bom então, né? Espera aí. A hora que eu for tirar o print, eu aviso.
Gente, vocês são muito lindos. Você que é. Eu vejo todos vocês. Oi. Meu Deus! Olha, eu vou falar a verdade, a gente só abriu porque é você, porque em todas as outras aulas. A gente não abriu. Exato. Não, abre o porquê. Abre logo, Ludmilla. Olha pra nós, porque olha Pode, pra você falou que ia abrir se eu abrisse. Pode abrir. Ah lá, gente. o Cássio. Beatriz também pode abrir, vai. Abre a câmera. O nível. O jeito que tá o Danilo abriu. Ó, Danilo, boa. Só a tribo abriu. Danilo, eu tinha muito jogo do Danilo. Cadê o Danilo? Não, depois que o Rodrigo abriu, eu tinha que abrir. Ô, Éder, quando você for bater a É foto. claro que abriu, o cara jogou peso na minha consciência. Cara, lindo, mano. Eu tinha que O abrir, cara mano. jogou peso na consciência. Isso aqui é um gol, cara, é muito lindo, mano. Gente do céu. Só o Éder pra fazer a gente fazer Quem isso. não abrir a cor? Vamos lá, gente, ó. Vamos lá, vou tirar a print, hein? Faz uma careta aí, todo mundo, ó. Galera, abre a câmera aí. 1, 2, 3. Na moral, mano, o Éder é muito tijolão, velho. Que desgraça de fazer umas coisas dessas. Meu Deus. Ô, Vasco. Pessoal, um abraço. Tchau, bro. Tchau, Éder. Um abraço, gente. Tchau, Tchau, professor. Bom final de semana. Até semana que Mas vocês vem. também, bom descanso. Parou, até terça.